Boa noite, senhoras e senhores. Hoje nós estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que vai passar o tema O Passarinho na Gaiola na Visão Espírita. Muito obrigado, Beth. A Casa Espírita de Amor e Caridade agradece você. De Amor e Caridade ajudando a caminhada. E por gentileza, com você, amiga. Obrigada, amigo Rodrigo, obrigada. É uma alegria estar aqui, sempre aprendendo. E inicialmente gostaria de fazer a prece, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos abençoe nesses próximos instantes, para que possamos abrir os nossos entendimentos e receber a inspiração do mais alto, que nossos mentores possam estar aqui nos amparando, nos iluminando. Então, como o Rodrigo falou, o tema hoje é bastante interessante. Passarinho na gaiola na visão espírita. Gostaria de começar lembrando de uma passagem que Jesus disse, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 26. Verdadeiro poema. Disse Jesus: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Pois é, imaginemos se nós fôssemos um passarinho assim. Nascemos livres, podemos explorar a imensidão do céu, voar para lá, para cá, sentir a natureza, e de repente, sem mais nem menos, somos capturados, trancafiados em uma gaiola para o resto da nossa vida, como se fosse uma prisão perpétua. Não são só os passarinhos, a gente vê esses peixes ornamentais em aquários tão pequenininhos, minúsculos, mal cuidados, e outros animais também enjaulados, pura crueldade. Tem até um ditado popular que diz assim: passarinho na gaiola não canta, lamenta. E lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, é, escrito, né, há quase 2000 anos, cita a lei do retorno. Diz o apóstolo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois então, quando nós desencarnarmos, como estará a nossa consciência? Como nós teremos deixado o mundo? Melhor ou pior? Nós somos a soma das nossas várias personas espirituais. Mas, quanto mais nós temos consciência do erro que cometemos, maior será a nossa culpa, que ficará atormentando a nossa consciência. Nós mesmos é que seremos os nossos próprios julgadores. Então, em relação aos animais, como é que nós estamos agindo? Francisco de Assis, considerado protetor dos animais, ele foi um frade católico que viveu na cidade de Assis, lá na Itália, nos séculos 12 e 13, ele vivia em completa harmonia com Deus, com os outros, consigo mesmo, com a natureza. Ele chegava a pregar às flores, aos peixes, às aves. Dizem, né, que ele chegava na beira do lago, falava dos ensinamentos do mestre, os peixinhos vinham ouvi-lo, as aves do céu vinham ouvi-lo. Dizem que um bando de andorinhas sempre o seguia para onde quer que ele fosse. Também contam que havia um lobo que estava atacando as pessoas de uma aldeia e as pessoas, então essas pessoas pensavam ir lá caçar o lobo, matar, mas o lobo feroz, mas Francisco de Assis foi até a floresta
encontrou o lobo, conversou com ele, pediu para que ele fosse embora e não atacasse mais as pessoas, porque senão ele seria morto. E dizem que o lobo nunca mais apareceu. Deve ter ido embora, né? E Francisco de Assis chamava a todos de irmãos. Tem aquela passagem muito conhecida, ele diz irmão Sol, irmã Lua. Quer dizer, ele era fraterno com tudo e com todos. E nós? Será que nós temos essa fraternidade com tudo, com todos, com toda a natureza? Ou nós agimos com dominação? Somos dominadores, somos consumidores? Francisco de Assis ensinou a perceber o sagrado na natureza, o respeito a todas as formas de vida. Ele dizia que a natureza é um livro esplêndido, onde Deus nos transmite algo da sua beleza e bondade. E quanta criatividade, as flores, os pássaros, a, o mar, os rios, as cachoeiras, quanta criatividade, quanta beleza, quanta ternura da parte de Deus. E o Papa Francisco também escreveu no dia 25 de maio de 2015 uma carta encíclica chamada Sobre o Cuidado da Casa Comum. Quer dizer, essa casa comum é o planeta Terra. É bem grande, é uma carta linda, nos concitando a preservar a natureza. Vale a pena ler, está lá na internet. Então, coloca lá assim, Papa Francisco, carta encíclica sobre o cuidado da casa comum. E ele escreveu: o fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Cada ser que existe no nosso planeta faz parte de um ciclo. Ele é útil, é necessário, não pode ser exterminado. E continua o Papa Francisco: todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. E a gente lembra do que escreveu o Francisco de Assis, que a natureza é um livro aberto, onde Deus escreve a sua bondade. Então, Deus escreveu um livro estupendo, diz também Papa Francisco, cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presentes no universo. Tanto o Papa Francisco como Francisco de Assis trazem, né, a mesma ideia. E aí, falando em natureza, em preservação da natureza, na flora e na fauna, eu gostaria de ler aqui, muito por cima, não a letra toda, da música Pocahontas, que é Cores ao Vento. Então, Pocahontas é uma animação da Disney, e a Pocahontas é a filha de um chefe de uma tribo indígena na época, lá nos Estados Unidos, na época em que os colonizadores ingleses chegaram à América. E os indígenas, até hoje, respeitam muito a natureza, ela é considerada sagrada. Então, chega o conquistador europeu e desrespeita a natureza. E Pocahontas, então, canta para ele essa música, conversa com esse capitão inglês. Diz ela: você acha que eu sou uma selvagem e, no entanto, você diz que conhece o mundo. Mas eu não creio que eu seja selvagem. Se é você que não vê o que está ao seu redor, você pensa que esta terra te pertence, que o mundo é um ser morto. Mas cada pedra, cada planta, cada criatura está viva e tem alma, é um ser. Você só dá valor às pessoas que pensam como você. Mas,
Siga as pegadas da natureza e você encontrará mil surpresas maravilhosas. Você já ouviu um lobo uivando ao luar azul? Você sabe por que o lince sorri? Venha cantar com as cores da montanha e pintar com as cores do vento. Vem descobrir os trilhos da floresta. Vem provar o sabor das frutas. Vem rolar no meio de tanta riqueza. O rio e o vento são nossos irmãos. A garça, a lontra são iguais a mim. Vivemos tão ligados uns aos outros num círculo fraterno sem fim. Você sabe até que altura uma árvore pode chegar? Você nunca saberá se a derrubar. Lindo, né? Então, Pocahontas diz que o rio e o vento, diz ela, são meus irmãos, os animais são iguais a mim. E Francisco de Assis também dizia, irmão Sol, irmã Lua, todos os animais são nossos irmãos menores, que precisamos amparar, proteger. E Pocahontas mostra o egoísmo e a ignorância do homem civilizado que chegou à América nos séculos passados, matando, escravizando, destruindo a natureza. E ainda hoje muitas pessoas agem e pensam dessa forma. Povos ditos, entre aspas, civilizados, mas eles só têm a inteligência, mas não têm o progresso moral. Usam essa inteligência para o benefício próprio, destruindo o planeta. Olha que interessante como Deus cuida do nosso mundo, como Jesus, o nosso governador espiritual, carinhosamente nos ampara. No século XVIII, reencarnou aqui no nosso planeta um naturalista lá na Alemanha, chamado Alexander von Humboldt. E ele dizia, né, quando estava encarnado, que na natureza tudo está ligado, que todas as espécies estão interligadas no tecido da vida, umas dependendo das outras. Olha, há 200 anos, Humboldt escreveu: se destruirmos a biodiversidade do planeta, também seremos destruídos, porque todo aquele equilíbrio se desfaz. Humboldt desencarnou no dia 6 de maio de 1859. Imaginem, uma semana depois, no dia 13 de maio, Allan Kardec evocou o espírito de Humboldt. E depois do dia 20 de maio, 2 semanas após o desencarne, evocou novamente o espírito de Humboldt. E aí o Humboldt explicou para o Kardec que antes de encarnar no planeta Terra, né, ele vinha de outro planeta, ele vivia num outro planeta que tinha uma condição muito superior à nossa, um planeta de bondade, de felicidade. E aí o nosso governador, Jesus, né, solicitou voluntários para vir e reencarnar aqui nesse planetinha assim, né, atrasado, né, foi no século XVIII, ainda somos atrasados, né, e para ajudar no progresso. Ele se ofereceu e ele que foi escolhido. E aqui, encarnado, ele foi geógrafo, foi filósofo, foi historiador, foi explorador, foi naturalista, ele viajou pelo mundo inteiro, pesquisando a flora, a fauna, a geografia, trouxe uma enorme contribuição científica. E ele disse, também escreveu, né, enquanto encarnado, a civilização de um povo se avalia pela forma que seus animais são tratados. Civilização aqui com C maiúsculo, quer dizer, a inteligência aliada ao progresso, a inteligência usada para o bem. Ele, que veio de um planeta superior, nos disse, né, aqui reencarnado, a civilização de um povo se avalia pela forma que seus animais são tratados. E aí a gente pode se perguntar,
Os animais têm alma ou espírito? No século V antes de Cristo, olha, faz tempo, né? 2.500 anos atrás. Pitágoras, que foi filósofo e matemático grego, ele já dizia: os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 597, Allan Kardec pergunta: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, ou seja, né, algo além da matéria? Sim, respondem os espíritos, e que sobrevive ao corpo. E Allan Kardec pergunta: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? E eles, né, os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, essa alma, né, dos animais, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Então, após a morte do corpo físico, os animais conservam a sua individualidade. Eles ainda não têm uma consciência plena. Essa consciência plena só irá surgir com o Homo sapiens sapiens, que somos nós, seres humanos. Mas os animais também evoluem. Tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender, dizem os espíritos. Tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. E aí, né, todos esses, na letra do Pocahontas, ou o Humboldt, ou o Papa Francisco, ou Francisco de Assis, dizem, né, que estamos todos interligados num ciclo fraterno sem fim. E lá no Livro dos Espíritos, continua Allan Kardec na questão 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase. E os espíritos dizem uma série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olha só, nós já vivemos numa série de existências que precedeu a essa que chamamos de humanidade. E quem vem na escala evolutiva antes do homem, do hominal, são os animais. E o princípio, então, inteligente dos animais? Eles não têm consciência. Ele vai evoluindo até se transformar no espírito, que está no homem, que é o homem, que tem consciência, que tem livre-arbítrio, numa progressão lenta e contínua. Então, as espécies foram evoluindo, a inteligência foi também acompanhando essa evolução. Então, por exemplo, o inseto, ele não tem inteligência, ele não tem os sentimentos, não tem o livre-arbítrio que tem um gato, um cachorro, né? São animais que já estão numa posição superior na escala da evolução das espécies. Assim é que nós também viemos dessa longa cadeia evolutiva. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Só 2 anos depois, em 1859, Charles Darwin é que trouxe, né, a público a teoria da evolução. E os espíritos já falaram sobre a evolução das espécies 2 anos antes de Charles Darwin. E aí Charles Darwin, né, nos ensinou que somos oriundos da flora microbiana, né, dos primeiros seres vivos unicelulares, que surgiram nos oceanos. Houve uma evolução gradual de espécie em espécie. Isso já está mais do que comprovado. Tem os fósseis aí que trazem, né,
essas comprovações de que animais que já existiram, hoje não existem mais, estudos do DNA, a distribuição de espécie do planeta, tudo traz essa comprovação científica de que existe a evolução natural das espécies. Só que tem pessoas que ainda não acreditam, né? Acham que nós viemos de Adão e Eva, ou que todos os animais já foram criados assim, prontinho, do jeito que eles são. Mas André Luiz, né, um livro maravilhoso, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, ele também nos diz: tudo é espírito no santuário da natureza. Começamos com um princípio inteligente, fomos evoluindo, estagiando nos vários reinos, vegetal, animal, chegamos a espírito no reino nominal. E Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 17, escreve: todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais. Todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais. Quer dizer, nós já fomos animais, já estagiamos no reino vegetal. E Emmanuel diz: são eles os nossos parentes próximos, os animais. E ele diz ainda: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. E aí, novamente, né, Pocahontas, Francisco de Assis, todos eles dizendo que os animais são nossos irmãos. E Emmanuel diz, aliás, Emmanuel nos faz assim nos leva a refletir, nos faz pensar numa pergunta. Em que esfera estivemos um dia esperando o desabrochamento de nossa racionalidade? Já estivemos lá. Nós já percorremos esses reinos da natureza mineral, planta, animal. Provavelmente já fomos algum passarinho também, que o nosso tema de hoje é, né, passarinho na gaiola. A gente vai chegar lá. André Luiz, no livro A Caminho da Luz, né, que a gente estava falando, psicografia do Chico Xavier, nos ensina que a Terra foi formada, né, pelas mãos de Jesus. Jesus é o artífice do ecodesign, né, do nosso planeta. Ele que planejou as condições atmosféricas, de solo, as condições climáticas para receber a vida que daria origem à consciência ao longo da evolução da espécie. Jesus, sublime ecólogo. Jesus, nosso modelo, nosso guia. Se nós nos consideramos cristãos e Jesus é que foi o artífice desse planeta tão lindo, ele é o sublime ecólogo, ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então, não podemos destruir a natureza. Não podemos desrespeitar nenhum ser vivo. Olha que interessante, em 2012, lá na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, centenas dos mais renomados cientistas, que são estudiosos do sistema nervoso, né, neurocientistas do mundo todo, fizeram a declaração da consciência, elaboraram, instituíram a declaração da consciência. Se alguém também se interessar, está lá na internet, foi lá. Declaração da consciência. E o que eles dizem? Os animais são sencientes. O que significa ser senciente? Significa que tem sensibilidade, ou seja, tem emoção, tem sentimento, tem inteligência, tem memória e tem consciência. Não ao nível da consciência do ser humano, mas já é um desabrochar de consciência.
E aí a gente lembra Charles Darwin, que dizia: não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Então, os animais também sofrem, sentem dor e, na maioria das vezes, não podem se defender. Mas muitas pessoas ainda acham que a ética só deve ser aplicada aos homens. Jesus, né, nosso engenheiro sideral, nosso arquiteto do nosso planeta, juntamente com os engenheiros siderais que planejaram e construíram o nosso planeta. Então, trazendo tudo que nós já falamos até aqui. A formação do planeta pelo nosso governador. A vida que surgiu dos seres microscópicos e acompanhou uma escala evolutiva de espécie em espécie, até chegar no homem e a sua consciência. Nós falamos de espíritos de alta evolução moral, como Francisco de Assis, Humboldt, o Papa Francisco, que falam do respeito e amor à natureza, à flora e à fauna. E, no entanto, imagina, né? Jesus criou esse planeta para nós, para que possamos chegar ao estágio nominal e desenvolver a consciência. Um longo processo evolutivo de milhões de anos. E, no entanto, há homens e mulheres sem escrúpulos, visando os próprios interesses egoístas, que poluem o planeta Terra, que degradam a nossa casa, né, o nosso planeta, que destroem a flora e a fauna, aprisionam animais e muitas vezes usando de uma crueldade que não tem tamanho. E manter animais silvestres em cativeiro é crime ambiental. O artigo 29 da Lei 9.605, que foi feita em 1998, diz que se alguém for pego mantendo um animal silvestre em cativeiro, pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão. Foi feito também um relatório da crueldade, chama assim, Relatório Crueldade à Venda. Foi feito por uma ONG chamada, que cuida da proteção animal mundial, a Proteção Animal Mundial, o nome dessa ONG. E aí eles trouxeram que os animais mantidos como pets, né, domésticos, mais comuns no Brasil, esses animais silvestres, são, em primeiro lugar, passarinhos e aves canoras, seguidas por araras, papagaios e periquitos. E eles né, divulgaram que há no Brasil mais de 37 milhões de aves criadas em domicílio. Aves silvestres que foram feitas para ficarem livres da natureza, como Jesus disse. Olhai as aves do céu que não fiam nem tecem, Deus as alimenta. Há mais de 3 milhões de pássaros que vivem em gaiolas. Imagina, 3 milhões de pássaros, 3 milhões de pássaros vivendo em gaiolas. E existem mais de 400 mil criadores amadores aqui no Brasil. É uma indústria que movimenta de 7 a 23 bilhões de dólares. Pessoas sem escrúpulos, que lucram com a comercialização dos pássaros. Mas, e as pessoas que compram esses pássaros? Se ela já tem alguma consciência, a culpa vai bater. A consciência vai cobrar. Leon Tolstói, ele foi um famoso escritor russo que viveu no século XIX.
Ele traz, assim, como espírito, ele traz obras belíssimas, psicografadas por vários médiums, a Ivone do Amaral Pereira, a Cida Gama, o Valdo Vieira, junto com Afonso Moreira Júnior, a Célia Xavier de Camargo, mas é um espírito muito evoluído. E quando ele estava encarnado, ele escreveu que maltratar animais é demonstrar covardia e ignorância. Os pássaros criam laços, formam pares, fazem ninhos. E, no entanto, dentro de uma gaiola, muitas vezes eles estão sozinhos, ou então com pássaros de outras espécies. Como é que a gente pode ser tão egoísta? Que exemplo nós estamos deixando para as nossas crianças? Nós queremos passarinhos perto de casa, em vez de trancafiarmos em gaiolas, vamos plantar árvores, eles virão. E, infelizmente, há pássaros que estão há gerações vivendo, né, em cativeiro. Né? Então, nasce no cativeiro, vive a vida inteira no cativeiro, morre no cativeiro, e de geração em geração. Esses pássaros perderam a capacidade de se adaptar ao seu habitat natural, né, da natureza. Se eles forem soltos assim, né, de repente, esses pássaros que vieram há muitas gerações criados engaiolados, se eles forem soltos, eles vão morrer, porque eles não sabem sobreviver sozinhos. Então, e tem mais, se a gente solta simplesmente em qualquer lugar, pode causar um desequilíbrio, porque aquele local pode não ser o local a que aquela espécie pertença. Faz um desequilíbrio ecológico, porque é tudo muito, muito perfeito na natureza. Tem a presa e o predador, e aí se tem muito de um animal, tem pouco do outro, se desequilibra. Então, se a gente tem um passarinho na gaiola, desses que estão há muitas, já foram comprados, já nasceram na gaiola, então nós devemos acionar o IBAMA, ou então o batalhão da Polícia Ambiental local, ou o Centro de Manejo da Fauna Silvestre, para devolver esses animais. Eles vão fazer a readaptação, primeiro eles vão fazer uma readaptação desses animais, desses pássaros, para depois soltá-los da natureza. É uma operação demorada, é uma operação complexa, mas esse é o caminho mais acertado. Na Revista Espírita, de julho de 1860, tem um artigo chamado Dos Animais, dissertações espontâneas feitas pelo espírito de Charlotte, em várias sessões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então, Charlotte diz assim: Deus é pai dos animais também. Eles são nossos irmãos menores. A única diferença é que os animais ainda não conquistaram a razão, o raciocínio, mas eles têm inteligência e também amam. No caso dos animais domésticos, formam-se laços de afeto. Não podemos nunca, nunca maltratá-los. E também tem um versinho assim de Casimiro Cunha, foi Chico Xavier que psicografou, diz ele: a lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. Então, Jesus nos pede, né, nos ensina, nos orienta para amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo é desenvolver a fraternidade, fazer aos outros o que queremos para nós. Esses outros incluem todos os seres da criação, todos, sejam plantas, sejam animais. O Albert Schweitzer, né, ele foi muito famoso, ele ganhou
Prêmio Nobel da Paz em 1952. Ele foi um teólogo, um filósofo e um médico alemão. E ele trouxe uma frase aqui para a gente refletir e finalizar, né, a nossa fala. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Então, eu gostaria de convidar a todos que para fazermos uma vibração de muito amor para todo o nosso planeta, para cada cantinho desse planeta lindo, os rios, as florestas, os oceanos, para cada animalzinho, cada planta. E também, Senhor, pedir uma vibração, mandar uma vibração de muito amor a todos os habitantes do nosso planeta, a todos os homens e mulheres, que possamos elevar os nossos melhores sentimentos em prol dos animais, que possamos colocar a mão na nossa consciência e evitar essas crueldades. Senhor, abençoa-nos nesse momento, cada lar. Vibremos também muito amor a cada casa de oração, cada centro espírita, a cada grupo religioso, a todos aqueles que estão trabalhando em prol da melhoria do nosso planeta. Queremos também mandar uma vibração muito amorosa para todas as ONGs que cuidam da proteção dos animais e do nosso planeta, da preservação do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, e que nossos governantes possam também colocar a mão em seus corações, em suas mentes, aliar cérebro e coração, razão e sentimento para cuidar do nosso lindo planeta. Nós queremos também vibrar por todos aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades, sejam elas quais sejam, dificuldades econômicas, psicológicas, físicas. Também para aqueles que estão retornando à pátria espiritual e também vamos pedir uma vibração muito amorosa a todos os nossos benfeitores da espiritualidade, que estão cuidando desses nossos entes queridos, desses nossos amigos, desses nossos familiares, que nesse momento retornam à sua verdadeira casa, à nossa verdadeira casa, mas também uma vibração de muito amor e carinho a todos os benfeitores que nos ensinam a amar. Amar esse amor fraternal por todos os seres da natureza. E queremos também pedir uma vibração e mandar uma vibração de muito amor aos nossos familiares, aos nossos lares. Senhor Jesus, fica conosco, Senhor, que haja paz entre os homens de boa vontade, que haja luz em cada lar, em cada coração. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, amigos. Boa noite.